Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o substrato e por que é tão importante umedecer antes de usar. Olha, é o seguinte, eu trouxe aqui para vocês duas variações de cada substrato, tá bom? Esse daqui é o Carolina Soil, que a gente fala bastante aqui no canal. Tem uma versão aqui, ó, nesse potinho dele molhado, tá? Ele está úmido e aqui ele está seco, olha a diferença. Dá pra ver, né? E aqui eu trouxe o Mac Plant Mix 2, que é a variedade que a gente também usa aqui pra fazer as mudas de hortaliças. E tenho aqui ele molhado, ó, dá pra ver que ele está molhado. E tenho ele aqui seco, ó lá, ó, todo esfarelento, vocês viram? Então eu trouxe as duas versões de cada substrato pra mostrar pra vocês o porquê que é importante umedecer o substrato. Sei que tem alguns vídeos aí na internet que o pessoal fala que não precisa umedecer o substrato ou que umedecer o substrato somente para fazer ele render, aumentar de volume. Isso não é verdade, isso não procede. Eu vou mostrar para vocês ali que o ato de umedecer o substrato é para fazer a muda se desenvolver melhor, a raiz, a sementinha germinar melhor. E quando a gente umedece ele diminui de volume, ele não aumenta de volume, tá bom? Então, quando a gente molha o substrato, com a mão suja aqui, ó, que eu tava pegando neles, ele acaba compactando um pouquinho. Eu vou mostrar na prática para vocês o porquê disso. Eu vou provar para vocês de que quando umedece o substrato seco, tô aqui com o 5º potinho, que ele diminui de volume, ele não aumenta. Então essa questão aí de que falam que é para render o substrato, isso não é verdade, tá bom? Então a gente umedece pela necessidade realmente de utilização, a forma correta de utilizar. Vou pegar aqui, esse é o Carolina Soil, ele tá seco. Ó, potinho cheio. Agora eu vou umedecer ele, vocês vão ver que ele vai diminuir, ele vai abaixar aqui o potinho e não aumentar como deveria, né? Igual muitos falam. Para colocar água, eu vou colocando aqui, vou mexendo antes que a água caia lá por baixo. Ah, Ju, mas caiu o substrato para fora, realmente. Então vamos vir aqui pegar para vocês não falarem que eu tô inventando, hein? Ó. Vocês estão vendo? Gente, olha a diferença, ó. Deixa eu limpar as bordas aqui para vocês verem. Olha a diferença. Ele compactou, entendeu? Ele ficou mais pesado, então ele foi para baixo, tá? Ele não sobe. Se ele aumentasse de volume, era para ele ter passado aqui a borda do potinho, né? A borda do vaso, tá bom? Então não, ele não aumenta de volume quando umedece. Mas é necessário umedecer? Sim, é necessário umedecer. Não dá para usar ele assim, até dá, mas é muito pior, é muito ruim para a semente e para a raiz da planta. E eu vou provar para vocês também o porquê. Estou com essa garrafa aqui de água, ela tem 1 litro, vou mostrar aqui para vocês. Então, eu já fiz esse teste lá no Instagram, quem não segue a gente, vai lá, é @hortafenato. E esses substratos, gente, vocês também conseguem comprar na nossa lojinha, tá bom? hortafenato.com. Então lá eu já fiz, quem já assistiu vai ver o vídeo aqui agora de novo no YouTube. E lá eu fiz bem rapidão, mas aqui eu vou explicar melhor para vocês, ó. Eu vou molhar ambos os substratos, o molhado e o seco, e olha a diferença. Quando eu irrigo, ó, vamos supor, gente, que eu plantei alguma coisa aqui. Então, eu tô fazendo aqui um vasinho de alguma coisa, ou uma mudinha, e eu plantei uma sementinha aqui no meio, cobri a sementinha, agora eu vou irrigar como se deve. No substrato molhado primeiro. Vou irrigar, posso irrigar com um regadorzinho, posso irrigar do jeito que achar melhor, mas ó, vocês estão vendo que a água, imediatamente ela é sugada, ou seja, ela vai até embaixo do vasinho. E aqui eu coloquei pouquinho, mas ela tem que escorrer por baixo. Então o certo para irrigar um vasinho é aguardar até que a água escorra por baixo. Mas olha a drenagem desse substrato, que maravilha. Vocês estão vendo? A água, olha lá, e já começa a sair por baixo. Então significa que todo o substrato do vaso inteiro está umedecido, foi molhado pela minha irrigação. E agora vai escorrer lá.
tá bom? Então esse é o Carolina Soil molhado. Olha pra vocês verem. Agora eu vou fingir aqui também que eu plantei uma sementinha aqui no substrato seco e olha como tá seco, ó. E ele, vou irrigar, cobrir a sementinha aqui, tá? Uma suposição, não plantei nada aqui não. E vou irrigar também pra vocês verem a diferença. Ó, a mesma quantidade de... mesma quantidade de água. E ó lá. Vocês estão vendo que o substrato inteiro não molhou, ó, aqui em cima continua seco e a água demora muito mais para sair. E se eu mexer aqui nele, ó, vai ter algumas partes ainda secas e a água acabou até saindo um pouquinho por cima. Vamos ver aqui no Mac Plant a mesma coisa, ó, vou molhar o substrato úmido, ó, drenando a água. Vai sair a água por baixo. Olha lá, tá? E no substrato molhado, seco, perdão, é muito mais difícil a drenagem de água. Opa! Eu tô filmando com uma mão só, gente. Estão vendo? Demora muito mais, coloquei muito mais água. Mas por quê? Porque ele tá todo seco. E tem partes, olha lá, que continuam secas, ó. Se eu mexer. Ó, não drenou a água ainda, não saiu por baixo. Então é por isso que a gente deve sim umedecer o substrato, tá bom? Antes de usá-lo. Até porque olha a quantidade de água que foi drenada, ó. Dos dois que foram molhados e olha dos secos. Aqui o Carolina ainda drenou melhor. O Mac Plant nem sequer saiu por baixo, porque ele tava tão seco, mas tão seco. Vocês entenderam? Então, quando a gente planta uma sementinha, a gente vai fazer uma mudinha, precisa umedecer primeiro o substrato para que a semente já possa entrar em contato com um ambiente agradável à sua germinação. Tá bom? Não que ela entre em contato... Ó, esse daqui ainda tá seco, gente. Ó, você coloca a mão aqui dentro dele, ainda tá seco. Esse daqui não, a semente já entra num ambiente estável, num ambiente agradável para ela. Ela entra em contato direto com esse ambiente, com esse substrato umedecido, fresco, entendeu? Próprio para sua germinação, para quebra de dormência. Aqui ela ainda vai precisar passar por um processo de umedecer o substrato, esperar você irrigar para daí ela começar a se desenvolver. Aí não é legal, tá? No substrato seco. Então o substrato precisa sim ser umedecido. E outra explicação também é por causa da raiz da planta. Quando ela começa a se desenvolver aqui embaixo, como o substrato foi previamente umedecido, todo umedecido, então toda a terrinha, todo o substrato que está aqui dentro desse vaso está úmido. A raiz ela pode correr para qualquer canto desse vaso que ela vai conseguir um bom fornecimento de água em qualquer parte do vaso. Neste daqui, que estava seco quando você plantou, a hora que a raiz começar a se desenvolver, ela vai fazer o quê? Vai procurar o substrato que está úmido. Ah, então essa parte aqui embaixo teve pouco contato com água, então a raiz vai ficar mais superficial, mais aqui em cima. Entendeu? Ah, e aqui em cima não teve água, então ela vai ficar estiolada, ela vai ficar só aqui embaixo. Então a gente precisa dar esse ambiente próprio, ambiente propício para raiz da plantinha também se desenvolver à procura de água, porque se falta água aqui embaixo, a raiz fica superficial. Se falta água aqui em cima, a raiz vai para baixo e acaba estiolando o caule e fica extremamente comprido. Deu para entender, gente? Espero que sim. Foi um teste muito simples, tá? Eu sei que é muito mais fácil visualizar aqui pessoalmente do que num vídeo, mas façam o teste aí na casa de vocês também. Vejam como ela melhor se desenvolve. Tirando que quando você utiliza já o substrato molhado, em bandejas de muda, por exemplo, quando você vai tirar a mudinha da bandeja, ela já sai inteirinha ali com a raiz abraçando o substrato. E quando você usa o substrato seco, ela tende a não abraçar todo o substrato, porque o substrato já começou ele seco, então para ele conseguir se juntar todo, é muito mais difícil. Façam um teste aí e comentem aqui nos comentários, deixa aqui embaixo o que vocês acharam disso daqui, se fizeram já na casa de vocês, tá bom? Então, umedecer o substrato é a forma correta de utilizar.